Bom dia, pessoal. Então vamos lá. Vou apresentar a parte de uma revisão, tá certo? Dos conectivos, algumas coisas que a gente viu em sala de aula, colocar mais em prática. Então, o que nós vimos na aula foi esses dois itens, na realidade, esses dois que eu marquei aqui. Fiz uma introduçãozinha da parte de lógica, contextozinho histórico, apresentei os operadores, certo? Não somente esses, mas entrou aqui também o se então e o se somente se, certo? Vimos a questão de tabela verdade, contingência, contradição, certo? Então eu vou ser prático nessa aula, vou apresentar o conectivo I, que o símbolozinho é o circunflexo. Então, o I só pode ser verdade se tudo for verdade. Então, se eu tiver a proposição P, a proposição Q, e fizer P e Q, então eu faço as probabilidades. Verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso. Verdade, falso. Então, verdade e verdade. Se no I só é verdade se tudo for verdade, então é verdade. Verdade e falso, falso. Falso e verdade, falso. E falso. Então, o I, ele só vai ser verdade se tudo na proposição for verdadeiro. Certo, pessoal? Então, se eu tiver um falso, já é falso. Tive outro falso aqui, falso. Tudo falso é falso. O ou já é o contrário. O ou é, eu preciso de uma verdade para tudo ser verdade. Então, se eu tiver a proposição P e a proposição Q, se eu fizer P ou Q, verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Então, no ou, se eu só preciso de uma verdade para tudo ser falso, significa dizer que eu preciso que para ser falso, tudo tem que ser falso, certo? Então, falso ou falso dá falso. Falso e verdade, verdade. Verdade e falso, verdade. Verdade ou verdade, verdade. Então vejam que eu só sou falso se no ou tudo for falso. O ou exclusivo. O que danado é o ou exclusivo? O ou exclusivo é a seguinte situação. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma pessoa que está aqui em Caicó, certo? E essa pessoa, ela quer ir para... Deixa eu... Ela quer ir para Acari, certo? Então, para ir por Acari, eu posso ir por São José, Cruzeta, Acari, ou posso ir por Jardim do Seridó, Acari. Então, se a pessoa vai sair de Caicó para Acari, ou ela escolhe o caminho 1 ou o caminho 2. Ela não pode ir para Acari indo nos dois caminhos ao mesmo tempo.
Então, para ela chegar a Cari, ou ela vai para São José e Cruzeiro, ou ela vai para o Jardim do Seridó. Ou seja, se eu disser que ela foi por São José, Cruzeta e chegou em Acari, é verdade. Se eu disser que ela foi por Jardim do Seridó e chegou em Acari, é verdade. Agora, se eu disser que ela não foi por nenhum desses dois caminhos saindo de Caicó, é falso. E se eu disser que ela foi pelos dois caminhos ao mesmo tempo, é falso, porque isso é impossível de ocorrer. Então, o ou exclusivo é quando ou somente uma situação ocorre ou somente a outra ocorre. E aí, pensando na tabela verdade, P, Q, P ou exclusivo Q. Esse símbolo ele pode ser feito também por isso aqui, tá certo? Então, verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Então, se ele for pelos dois caminhos ao mesmo tempo, vai dar falso, porque isso é impossível de ocorrer. Se ele for por um caminho, é verdade. Se ele for pelo outro caminho, é verdade. Se ele for por nenhum desses dois caminhos, também é falso. Então vejam que no ou exclusivo só será verdade se um for verdadeiro e o outro é falso. Se forem iguais, é falso, certo? Se então, o se então só vai ser falso se o primeiro for verdadeiro, o segundo for falso, então é falso, certo? Qualquer outra situação, verdade. É sempre usado o texto clássico, que é se chover, está molhado, certo? Então, tem como chover e não molhar? Não. Tem como eu molhar sem chover? Tem. Tem como não chover e não estar molhado? Tem. Agora, se chover, sempre vai estar molhado. Nunca vai ser possível chover e não molhar. Por isso que se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, o resultado final é falso porque é impossível de ocorrer. Agora, pode estar molhado sem ter chovido? Pode. Se não chover, não vai estar molhado. Verdade de novo, certo? E se chover e está molhado, outra verdade. Por isso que ele tem essa característica. Tá. Então vamos lá. P, se então, que. Verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Verdade, falso. Lembra? Primeiro verdadeiro, segundo falso. Opa, peraí. Aqui, verdade, verdade. Então, só para corrigir aqui, então fica verdade, falso, verdade, verdade. Ou seja, se forem iguais, verdadeiro. Se o primeiro for falso, o segundo verdade, verdadeiro. Se for verdade e falso, falso.
E o se somente se, ele aborda que se forem iguais, verdade. Então, vejam só, que, se somente se que, verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Então, são iguais. Deixa eu apagar aqui. Verdade, são iguais, verdade. São diferentes, falso. Diferentes, falso. Certo? Então, esse é um detalhe do esse somente se que. Então, observem sempre que foi igual, sempre vai ser verdadeiro. Qualquer situação diferente, falso. E a negação, pessoal, ela tem algumas particularidades, certo? Uma situação é você negar a proposição. Outra situação é você negar a proposição numa expressão. Outra situação é você negar a expressão, são coisas distintas. Vejam só, não P. Então, se P for verdadeiro, não P, falso. Se P for falso, não P, verdade. Certo? Agora, não P o quê? Então, vou fazer P, que, não P, e aí eu faço não P e que. Verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Ó, não P, falso, falso, verdade, verdade. Não P e que, verdade e falso, falso, falso e falso, falso, verdade, 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 falso e verdade, falso. Então, observem que o resultado de não P e que é a sequência falso, falso, verdadeiro, falso. Deixa eu apagar aqui. Então, não P e que, eu vou fazer P, que, P e que, normalmente, certo? Verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Verdade com verdade, verdade. Verdade com falso, falso. Falso com verdade, falso. Falso com falso, falso. E depois eu nego esse resultado aqui. Então é falso, verdade, verdade, verdade. Que é a inversão. Então vejam que o resultado é falso, verdade, verdade, verdade. Então é totalmente diferente, são resultados distintos, certo? Que também seria diferente se eu fizesse não P e não que, certo? Não P e não que só vai dar uma verdade, certo? Eles tem muitas distinções, então sempre tomar cuidado que, eu vou apagar aqui, existem algumas regrinhas, por exemplo, se eu negar P e Q,
o equivalente é não P ou não Q. E se eu negar P, deixa eu apagar aqui, ou Q, o equivalente é não P, e não Q. Então vejam só, não P e Q é diferente de não P e não Q. Da mesma forma que não P ou Q é diferente de não P ou não Q. Então tomem muito cuidado com isso, porque às vezes vocês vão olhar essa expressão e vão achar que é igual a isso aqui, e não é, certo? Quando eu tenho uma negação, existem algumas regras que mudam no processo. Então vejam que não P e Q, o equivalente, eu tenho que inverter o sinal. Então, apesar da lógica ser baseada na matemática, ela tem algumas regras próprias. Porque se fosse numa matemática padrão, digamos assim, a ideia era que fosse igual esse aqui de baixo, mas não é, então tomem bastante cuidado com isso. Certo, pessoal? Essa aqui era só uma demonstração para praticar. Vou passar uns exercícios para vocês, vai estar no Google Sala de Aula. Mas só para vocês terem uma noção de um resumão aí da parte de tabela verdade, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar pelo Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp, tá ok?